Boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez na sede da RCC, no nosso webcursos, e vamos falar hoje das organizações sociais e da organização da sociedade civil de interesse público. Mais precisamente, vamos falar das licitações nessas duas entidades. Então veja só o seguinte, qual a lei que rege a organização social? A famosa OS, é a Lei 9.637 de 98. O que é a OS? Primeira coisa, a organização social, ela não integra a administração pública para nenhum efeito. Na realidade, a organização social é uma parceira do poder público. Na década de 90, em razão da reforma administrativa, em razão da globalização, a ideia da administração pública foi criar novos sistemas de governança. Novos sistemas de governança que pudessem ser parceiros do Estado. Mas, pergunta-se, o que é OS? O que é organização social? Bom, a organização social é uma pessoa jurídica de direito privado constituída por particulares. Veja, se ela é uma pessoa jurídica de direito privado constituído por particulares, qualquer um de nós pode ter a sua OS. Basta que nós passemos a atender a legislação vigente, que é a Lei 9.637 de 98. Muito bem. Pessoa jurídica de direito privado constituída por particulares, sem fins lucrativos, que tem por objetivo a consecução de serviços não exclusivos do Estado, mediante incentivo e controle do poder público, mediante a celebração do denominado contrato de gestão. Então vamos esmiuçar tudo isso que eu acabei de falar para vocês. A OS, enquanto pessoa jurídica de direito privado, ela recebe do Estado a incumbência de executar um serviço não exclusivo do Estado. Ora, o que é um serviço não exclusivo do Estado? Nós temos vários, né? A educação, a cultura, assistencialismo, meio ambiente, todos esses são serviços não exclusivos do Estado. E para a OS executar esse serviço, ela vai receber incentivos do poder público. Que incentivo do poder público é esse? Primeiro, ela vai receber verba pública. E quando eu falo que ela vai receber verba pública, essa verba efetivamente vai chegar nas mãos da organização social. É aquilo que a gente chama de verba carimbada, aí na gíria do direito administrativo. Então, ela vai receber esta verba para realizar esse serviço não exclusivo do Estado, que o Estado passou a ela. Muito bem. Uma outra coisa que também pode ser mencionada a título de incentivo, a OS poderá utilizar um bem público. Então, a exemplo, vamos supor que a OS não tenha uma sede adequada. Nada impede que ela requisite do poder público, no caso a União Federal, porque estamos falando de legislação federal, ela requisite do bem público, requisite do poder público a utilização de um bem público. E isso acontecerá mediante a celebração de um termo de permissão de uso. E mais ainda, a OS poderá ainda se utilizar de servidores públicos da União. Pois é, aquele servidor público que está na União poderá trabalhar na organização social. E quem é que vai pagar o salário desse servidor público? A própria União. Ou seja, o ônus do salário do servidor continuará com a origem, continuará com a União Federal. Portanto, essa história de OS não deixa de ser um bom negócio, né? Afinal de contas, existe a possibilidade aí da implementação de um serviço, e serviço esse
que você receberá uma verba para estar executando o serviço não exclusivo do Estado. Agora, para a organização social ter direito a tudo isso, ela precisa primeiro se constituir em uma pessoa jurídica nos moldes da legislação que eu já mencionei, a 9.637 de 98, e celebrar ainda o denominado contrato de gestão. A partir do momento que a OS celebra o contrato de gestão, ela terá direito, ou pelo menos poderá ter direito, a todos esses incentivos que eu acabei de falar para vocês. Paralelamente à organização social, nós ainda temos a OCIP, a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. E o que é essa Organização da Sociedade Civil de Interesse Público? Pessoa jurídica de direito privado, constituída por particulares, portanto qualquer um de nós pode ter a sua OCIP, pessoa jurídica de direito privado, constituída por particulares, sem fins lucrativos, objetivando a consecução de serviços não exclusivos do Estado e sob normas e incentivo do Estado após a celebração de termo de parceria. Então vejam, em que pese que as duas conceituações sejam bastante similares, nós temos aí pelo menos dois grandes diferenciais. Na OCIP, o incentivo se reduz, se restringe tão somente ao recebimento da verba pública. Na lei da OCIP, que é a lei 9.790 de 99, não consta a possibilidade de utilização de bens públicos, nem a possibilidade de utilização de servidores públicos com ônus para a origem. Consta apenas a utilização desta verba pública. E na OS, enquanto o vínculo jurídico se dá através de um contrato de gestão, na OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, o vínculo jurídico se dá tão somente mediante a celebração de um termo de parceria. Agora, notem uma coisa, para você se transformar em OS, para você se transformar em uma OCIP, é preciso um procedimento licitatório? Não é preciso. Basta apenas o atendimento da formatação jurídica determinada em cada uma das respectivas legislações. OS 9.637 de 98, OCIP 9.790 de 99. Agora a questão é a seguinte: você OS, você OCIP, recebeu a verba pública. Você vai utilizar essa verba pública para fazer as contratações devidas em razão do serviço público não exclusivo que você OS, que você OCIP estará prestando. É preciso licitação? Esta é a pergunta. Para a utilização das verbas públicas recebidas pela OS, recebidas pela OCIP, é preciso licitação? Então vejam só o seguinte, se vocês olharem na legislação de regência dessas duas entidades, vocês vão chegar à seguinte conclusão: não se fala em procedimento licitatório, fala-se apenas que essas entidades deverão atender aos princípios constitucionais aplicáveis à administração pública, preconizados pelo artigo 37 caput da Constituição Federal, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Mas repito, na lei da OS, na lei da OCIP, não se fala de atendimento à lei de licitações. Fala-se tão somente sobre o atendimento dos princípios constitucionais da administração pública, estatuídos pelo artigo 37 caput, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, vejamos como é que fica essa história. Veja só, o fato da lei das OS e da OCIP
Não mencionar a necessidade de um procedimento licitatório não significa que elas não estão obrigadas a fazer a licitação. Porque veja só, como que nós vamos atender ao princípio da impessoalidade? A impessoalidade, em última análise, ela pode significar o seguinte, que ninguém pode, ou melhor, a administração pública não pode nem prejudicar e nem privilegiar a quem quer que seja. Esta obrigação de não privilégio e não prejuízo também é um dever da OS. Então, como fazer uma contratação respeitando o princípio da impessoalidade, se aleatoriamente uma dessas entidades escolher como empresa para fazer determinado serviço a empresa do pai do presidente da OS, a empresa do filho do presidente da OCIP? O princípio da impessoalidade estará deitado por terra. Por quê? Porque isto é um privilégio. Então, ainda que a lei não fale de licitações, existe a obrigatoriedade de se atender ao princípio da impessoalidade, a obrigatoriedade de se atender ao princípio da moralidade. Muito bem, então chegamos à seguinte conclusão. De uma maneira ou de outra, nós vamos ter que ter um procedimento, não é, que prestigie o atendimento da impessoalidade. Daí a pergunta é a seguinte, bom, este procedimento é a licitação, então temos que atender a Lei 866 de 93. Resposta correta? Não. Resposta errada. Não haveria, por quê? Porque não haveria sentido do poder público possibilitar a criação de novos sistemas de governança e mesmo assim determinar a obrigatoriedade de atendimento da 866 de 93. Então, esta não é a resposta correta. Temos que ter sim um procedimento que atenda ao princípio da impessoalidade, mas a OS e o CIP de verdade não está obrigada ao atendimento da 866 de 93. Então, o que ela deve atender? Muito bem. Maneira mais prática de resolver isso. OS e o CIP poderão fazer um regulamento interno de licitações. Um regulamento interno de licitações com procedimentos mais simplificados. Com procedimentos que não sejam tão rígidos quanto a lei de licitações, mas que prestigiem o princípio da impessoalidade, o princípio da moralidade. Muito bem, então temos que fazer este regimento, temos que fazer este regulamento simplificado. OS e OCIP, chame este regulamento de regulamento simplificado de licitações. Pegue a legislação, a 866 de 93 e torne-o simplificado. Torne-o um regulamento de licitações. Muito bem. Ainda nós poderemos ter uma outra pergunta. Se nós olharmos o decreto 5.504 de 2005, nós vamos ver o seguinte, que esse decreto determina que todas as vezes que uma entidade, OS ou OCIP, receber uma verba pública, deverá ser feita uma licitação na modalidade de pregão. Né? Então pergunto, afinal de contas, regulamento interno ou licitação na modalidade de pregão? Nós temos que interpretar isto. A lei da OS e da OCIP é clara. Tem que atender aos princípios constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vem o decreto e fala que tem que ser pregão. Afinal de contas, o que vale mais? A lei ou um decreto? Tenho para mim que aquilo que vale mais, né? O que é? É a legislação. Um decreto não pode alterar uma lei. Portanto, dentro dessa concepção, o que eu aconselho a todas as organizações da sociedade civil de interesse público, a todas as organizações sociais? Tenham o seu regulamento interno de licitações.
façam um procedimento simplificado. Até porque você, organização social, você, organização da sociedade de interesse público, se por curiosidade deram uma olhada nas decisões do Tribunal de Contas da União Federal, vocês vão ver sim que todo o decisório proferido até o presente momento caminha no sentido de quê? De um regulamento interno de licitações. Então é o seguinte, se você não tiver regulamento interno, vai ter que atender à lei de licitações. Se você quiser simplificar e realmente cumprir o seu papel, o OS e o CIP tenham esse regulamento. Falem com um advogado especialista e façam esse regulamento. E outra coisa, né? Você tem que atender, conforme já falei, vou reafirmar novamente, os princípios da administração pública, dentre os quais nós temos ainda o princípio da publicidade. Então é o seguinte, fez o regulamento, o que você deve fazer? Você deve publicá-lo, publica no Diário Oficial, publica na imprensa de grande circulação, deixa ele à disposição no seu site, tá? É a maneira correta de você utilizar a verba pública sem ter posteriores dores de cabeça com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. Porque, gente, recebeu verba pública, você tem que tomar determinado cuidado. Não pode pegar a verba pública simplesmente e gastar aleatoriamente. Até porque, conforme eu deixei claro, existe um incentivo que o poder público dá para a OS, existe um incentivo que o poder público dá para o CIP, mas ele também controla. E esse controle implica em quê? Implica numa prestação de contas adequada, implica que o poder público a qualquer momento chegue na OS, chegue na OCIP e faça as diligências necessárias. Muito bem, gente, era o que eu tinha para falar hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, por gentileza, entrem em contato com a RCC. Volto na semana que vem e não se esqueçam que às quintas-feiras, todas as últimas quintas-feiras do mês, nós temos o nosso curso de licitações. Participe! Até a próxima semana!